Um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, sequência esses últimos 3 domingos, incluindo hoje, das parábolas que Jesus conta para anunciar e explicar para nós sobre o reino dos céus. Ele vai contando então essas 7 parábolas, né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né? Começou lá com a parábola do semeador que saiu para lançar a semente e encontrou lá 4 tipos de terreno, até encontrar o terreno fértil, ou seja, o nosso coração capaz justamente de acolher a semente e compreender a mensagem. Depois da semana seguinte, semana passada, nós refletimos 3 parábolas: a do joio com trigo, a do grão de mostarda e do fermento. E do joio e do trigo a gente refletia justamente a necessidade de sermos pessoas pacientes. Às vezes a gente tem uma urgência de resolver, podemos dizer até uma ansiedade pela solução, quando na verdade o que precisamos muitas vezes em nossas vidas é esperar o tempo de Deus. Eu dizia lá semana passada, o joio e o trigo vão mostrando para nós, naquela parábola, na ideia de Jesus, de não poder cortar o joio fora antes do tempo da colheita, a necessidade de aprendermos a conviver com pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que têm posturas diferentes da nossa. Para aprendermos até, meus caros irmãos e irmãs, a todo momento, estarmos nos questionando, para que nós possamos verdadeiramente reafirmar as nossas posições e até revê-las, se for necessário, para saber até que ponto nós realmente estamos compreendendo a mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Fechando essa ideia, hoje Jesus conta 3 parábolas: do tesouro escondido, da pérola preciosa e da rede lançada que pega todos os peixes. E a ideia é muito clara para fechar para nós esse raciocínio: achar um tesouro. Ou seja, diante de Jesus, nós realmente temos o Evangelho como a principal referência para nós, para as nossas vidas. É a partir do Evangelho, ou seja, é a partir dos ensinamentos de Jesus que nós tomamos as nossas decisões. O Evangelho de Jesus, de fato, é esse tesouro, essa pérola, que dá sentido a todas as nossas buscas. O questionamento a ser feito é justamente esse, né? O Jesus, no Evangelho, ele quer passar essa mensagem para nós, justamente nesse sentido. Pegamos aí, vamos aprofundar um pouquinho a parábola aí de encontrar um tesouro. Bom, falar de encontrar um tesouro hoje é uma coisa assim, meio que parece que não faz parte muito, né, do nosso cotidiano. Só você ganhar na Mega Sena, né? Você achou um tesouro assim. Mas na antiguidade, o tesouro, ou achar um tesouro, era uma coisa que fazia parte do imaginário das pessoas. Todo mundo sonhava, porque as pessoas encontravam tesouros. Como assim? Como assim? Bom, acompanha comigo, né? Às vezes a pessoa lá tinha o seu sítiozinho, a sua propriedade, a sua fazendinha, e ali ele plantava, cuidava do rebanho, ou seja, tirava o seu sustento, estava tranquilo ali com as suas famílias, trabalhando e tendo toda a dignidade. Aí de repente, né, existiam muitas guerras, impérios querendo se expandir, povos se enfrentando. Aí de repente lá o sitiante lá no seu cantinho recebe uma notícia que existe, na verdade tem um exército de algum império que está se deslocando para enfrentar o outro império que está do outro lado. E por susto, ele descobre que eles vão passar justo na sua propriedade.
Bom, os soldados passavam saqueando tudo, né? Precisavam comer. Se tivesse de alimento, de plantação, eles iam pegando tudo. E a pessoa se via num dilema. Ficar ali, acabar virando escravo, acabar sendo morto. Qual que é a alternativa? A pessoa, vou fugir. Tentava colher o que dava. E aí o que ele faz? Ele leva todos os bens, né? Vamos supor que ele tem lá um monte de coisa que ele ajuntou com fruto do seu trabalho, tesouros, ouro, prata, brilhantes, seja o que for. Ele pensa assim, bom, se eu sair daqui levando tudo isso, lá na esquina pode ter um saqueador esperando, né? De prontidão, ele vai pegar tudo, eu vou ficar sem nada. Bom, que alternativa que eu tenho? Já sei, eu vou esconder. Raciocínio muito comum. Chegava lá numa parte da propriedade, fazia um buraco, tapava, conta para ninguém onde está, né? Põe as pedras em cima e foge. Deu muito certo para muita gente, né? Passado o conflito, passada a guerra, a coisa se acalmou, a pessoa pôde voltar, retomar ali a sua propriedade e lá onde estava o seu tesouro escondido. Mas para muita gente não foi possível voltar. Às vezes aquele império se instalou naquela região e ele se tornou, por etnia, inimigo daqueles que estão ali. Se ele voltar, ele vai ser morto, vai ser escravo. Passa-se o tempo, não volta. Tem 5, 50, 100, 200 anos. Ninguém nunca sabe que ali pode ter alguma coisa. Bom, aí começa a chover, vai tirando terra. E aí solta uma pontinha de alguma coisa de ouro, por exemplo. E alguém está passando, nasce o sol, bate, brilha. Ele fala, opa, ali tem alguma coisa. Como eu disse, fazia parte do imaginário das pessoas esta possibilidade. Bom, se ele fosse lá escavar e pegar, o dono do terreno ia simplesmente falar assim, olha, está no meu terreno, é meu. Tira a mão daí. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que comprar. A única alternativa para ele tomar posse daquele tesouro era ele comprando. E para comprar como? Pagando. E para pagar como? Ele começava a vender tudo que tinha. Se tinha uma propriedade, ele vendia as panelas que a mulher usava para cozinhar, tudo que tinha em casa, as meias, e a sua própria terra, e as pessoas iam falar assim, nossa, mas que homem louco, ele está vendendo a propriedade dele que vale muito mais para comprar aquele pedacinho de terra, mas ele sabe o que ele encontrou. Uma vez comprado, ele pode ir lá e tomar posse do terreno. Agora dá para entender a mensagem de Jesus. O tesouro é o próprio Cristo. Ele está falando do reino dos céus, do reino que nós somos chamados a participar de nossas vidas. Para ter esse tesouro, para descobrir o verdadeiro valor desse tesouro, precisamos abrir mão de muita coisa na nossa vida. Precisamos fazer escolhas. Precisamos ter Jesus como prioridade. Uma busca. Interessante se a gente comparar a parábola do tesouro e da pérola preciosas, ela tem um desfecho semelhante. Se vende tudo para se comprar. A diferença das duas é uma só. A pérola, a pessoa encontrou porque ela trabalhou a vida inteira. Procurando. O tesouro, a pessoa encontrou porque teve sorte. Assim é o caminho de nossas vidas. De repente, meus caros irmãos e irmãs, te convidam a participar de um encontro, por exemplo. Estou vendo o pessoal do Encheiros aqui. De repente te convida para fazer o seminário do Encheiros. A Casa Comunitária esse final de semana está completando 35 anos. E aí você vai lá e faz uma verdadeira descoberta de Jesus. O grande tesouro, a pérola preciosa. E para ficar com Jesus, vamos deixar tudo para trás. A vida errada, as escolhas mal feitas, o Deus como sendo secundário em nossas vidas, para colocá-lo como prioridade. O principal valor, às vezes, é a pérola, na verdade. Às vezes nós precisamos
trabalhar dia a dia para tirar de nós os nossos vícios, para trabalhar de nós as nossas más intenções, para trabalhar e tirar de nós tudo aquilo que nos desvia do caminho de Deus. E às vezes um percurso de uma vida de muita persistência, muita oração, muita busca de Deus, chegar no verdadeiro tesouro, vencer as dificuldades, compreender a mensagem de Jesus. Jesus, ao começar a falar sobre essas 7 parábolas, 2 semanas atrás, ele foi questionado: Senhor, por que tu ensinas através de parábolas? E ele fala assim: olha, eu ensino porque essas pessoas não conseguem compreender. Salomão faz uma oração para Deus hoje, falando justamente de compreensão. Podia pedir tudo. E ele fala assim: Senhor, me dá um coração capaz de compreender. E para que, uma vez compreendendo, eu possa saber escolher o que é certo, distinguindo do que é errado, para ficar com o que é de Deus. Jesus, concluindo toda essa caminhada dessas 7 parábolas, ele pergunta assim para nós hoje no finalzinho do Evangelho: compreendestes? Ou seja, você deixou chegar no coração essa mensagem? Essa mensagem está fazendo sentido para a sua vida? De uma tal maneira que a partir desta compreensão, as escolhas de minha vida possam ser por aquilo que é de Deus, e eu me torne uma pessoa coerente. São Paulo fala para nós hoje que sozinhos a gente não consegue. Pelas nossas forças nós não chegamos a lugar nenhum. O nosso coração tem que estar aberto para que sermos terreno fértil, onde possa cair a semente do reino. Buscar em Deus, olha, sabemos, diz Paulo para nós, que tudo contribui para o bem daqueles que amam, e que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. Todos nós somos chamados para sermos salvos em nossa vida em Cristo Jesus. Precisamos nos despojar para buscar uma verdadeira compreensão da palavra de Deus, para que esta palavra de Deus, chegando em nosso coração, em nosso entendimento, possa verdadeiramente transformar a nossa vida. Nós continuamos a missa.